Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês que estão aqui presentes na igreja? Vocês que estão aí de casa nos assistindo pelas redes sociais, não se sintam mal por vocês não estarem aqui hoje. Porque Jesus, no mesmo tempo que está aqui conosco, está aí com vocês. Então, durante esses dias, eu fiquei meio que me questionando sobre alguns temas que aconteceram durante toda essa semana nas redes sociais. Eu não sei se vocês estão cientes de alguns acontecimentos. Um desses acontecimentos foi o fato de que pessoas influentes no mundo religioso estão afirmando que a Igreja Adventista é uma seita. Alguns pastores da Igreja Adventista têm se mobilizado para responder às pessoas que não têm conhecimento sobre a Igreja Adventista. E eu fiquei pensando, por que não falar sobre um assunto muito importante, que é fidelidade, o preço que é pago pela fidelidade? Pois é muito fácil as pessoas dizerem que nós somos uma seita, enquanto estivermos fazendo o que é certo, sendo fiéis. Então, eu fiquei algo mexeu comigo para eu falar sobre esse tema, o preço da fidelidade. Mas, primeiro de tudo, eu gostaria muito de agradecer primeiramente a Deus e ao Serjão, que me chamou para estar aqui pregando hoje. Já tem algum tempo que eu gostaria de pregar, mas sempre acontecia algum contratempo e outra pessoa tinha que pregar no meu lugar. Mas eu estou muito feliz, porque eu gosto de estar aqui na casa de Deus. Eu gostaria de estar sempre na casa de Deus, mas infelizmente nem todos os cultos eu tenho como estar aqui. Mas eu gostaria de convidar a todos hoje, nesse momento, a me acompanharem na oração, para podermos abrir a palavra de Deus. Então, oremos. Maravilhoso Pai, estamos aqui de coração aberto para ouvir a Tua mensagem, pois nós queremos estar cada dia mais próximo do Senhor. Então, lhe pedimos que nos perdoe pelos pecados que cometemos e que esteja aqui a nos proteger de todo mal e de todo engano que tentar vir à cabeça das pessoas, para que seja somente a Tua palavra. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Eu vou dar um pouquinho de trabalho para o pessoal da câmera, porque eu gosto um pouco de me mexer para um lado e para o outro, gesticular bastante. Mas nós vivemos uma época bem complicada. Eu não sei se vocês já estão cientes disso, mas na época que nós estamos, está sendo muito focado as coisas de querer tudo agora. Você não consegue mais esperar até amanhã, até uma semana, até um mês. Você vai estar querendo tudo agora. Esse é o mundo que nós vivemos, das coisas rápidas. Então, uma coisa é perdida de tanto querer tudo na mesma hora, que é a nossa resiliência. Quanto mais nós vamos querer as coisas para agora, mais difícil fica para nós conseguirmos esperar as coisas acontecerem. E, infelizmente, as pessoas que estão tendo paciência, tendo resiliência, estão sendo alvos agora daqueles que conseguem as coisas tudo fácil e dando exemplos de você não precisa esperar isso, você não precisa passar por isso para conseguir isso. E nós vemos isso bastante através das denominações ao redor de nós. Como, por exemplo, você não precisa fazer o que a Bíblia diz para você ser um cristão. Você simplesmente vive do jeito que você quiser. Você não precisa guardar os mandamentos de Deus, você não precisa ir à igreja, você não precisa pregar, você não precisa de nada. Você pode se considerar um cristão hoje em dia. Essa é a mensagem que é pregada durante todo esse mundo e essas épocas. Você não precisa ser um cristão de verdade para ser um cristão. Eu não consigo imaginar um cristão aceitando essas coisas. Que tipo de resiliência esse cristão vai ter?
vai vir provações, aí vai achar, não, peraí, mas não estava no papel isso. Você disse que eu não precisava passar por isso. E aí vem essas provações, não faz sentido. E nós vemos isso muito nos dias de hoje. Aquele cristão que, quando cai a primeira prova, fala, Deus esqueceu de mim. Vocês já ouviram isso? Mas por que será que eles passam por tudo isso? Por que será que eles não conseguem nem ver aqueles que andam conforme a vontade de Deus como um aliado, mas começa a incomodar-se, a se incomodar com o andar daqueles que andam certos? Olha, a fidelidade, ela tem um preço a se pagar. Ela não é simplesmente, eu vou ser fiel e nada vai me acontecer. Não é assim que funciona. Nós vamos pagar um preço por sermos fiéis. Mas a grande pergunta é, você está preparado para pagar esse preço? Uma certa vez, um amigo meu, eu espero que esse meu amigo não esteja assistindo, porque ele vai saber que eu estou falando. Na igreja, tem um grupo de jovens. Da onde eu vim, tinha um amigo meu que eu considero bastante. E ele me fez uma oferta uma vez. Ele queria fazer um encontro com os jovens, uma social. E ele me convidou. Jonas, vamos para uma pizzaria? E eu, na minha inocência, eu pensei, tá bom, vai ser uma social boa, vai ser tudo santo, puro e agradável a Deus. Então eu fui, como de costume, notificar a minha mãe. Porque eu tenho esse costume, mãe, eu vou chegar mais tarde hoje. No momento que eu disse isso para ela, ela ficou com uma cara de desespero. Naquele momento, por eu pensar sempre, quando uma mãe sente algo, melhor você averiguar, porque pode ser alguma coisa. Por exemplo, quando uma mãe fala, filho, leva o guarda-chuva, pode estar o sol que for, mas vai chover. Eu não sei que poder é esse que as mulheres têm, mas Deus deu algo especial para as mulheres. E naquele momento que eu disse que eu ia chegar mais tarde, a primeira pergunta que minha mãe fez, o que vocês vão fazer lá? Pois é, eu me perguntei, o que eu vou fazer lá? O que vai ter lá? Então, com aquela dúvida e da orientação da palavra de Deus, para sempre estar atento, eu voltei ao meu amigo e perguntei, o que nós vamos fazer lá mesmo? E ele vai e fala, com a boca cheia, com toda a energia, nós vamos dar uns amassos nas meninas. Naquele momento, eu gelei. Eu pensava que seria algo puro, santo e agradável, mas o intuito daquilo ali era outra coisa. O meu amigo é alguém que eu considero muito, mas eu não poderia estar naquele lugar. Eu não poderia aceitar isso, de estar indo para um lugar fazer essas coisas que eles já tinham costumes. E isso é fidelidade, porque quando você nega a tua carne, a tua vontade, o teu desejo para fazer a vontade de Deus, e você, por mais que doa, por mais que você não goste de ter que se afastar das pessoas que você gosta, mas foi uma decisão que eu tive que tomar. Ou eu obedeço a Deus, seja fiel a Ele e não me faça essas coisas, ou eu vou junto com a galera e faço as mesmas coisas que eles fazem. Então foi uma divisão ali, eu tive que fazer uma escolha. E a vida, ela é feita de escolhas. E nós podemos ver na história um caso especial, que eles tiveram que fazer uma escolha, se eles seriam fiéis ou não a Deus. Então convido a todos aqui a abrirem no livro de Daniel.
Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 3. Amém? Na tradução que eu estou utilizando, está escrito assim: depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Então, entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E aqui nós encerramos essa parte. Daniel, ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias, com as comidas que não se devem consumir. E nós vemos aqui algo extraordinário. Daniel, ele foi ousado. Quem aqui é ousado para desafiar uma autoridade? Quem aqui já passou por uma situação difícil, onde você tem que tomar uma decisão? Por mais perigosa que seja. Eu passei por uma situação bem difícil uma vez. Eu estava voltando de uma campanha de colportagem na época. E o lugar onde eu morava com a minha família era um condomínio que havia sido invadido pelo tráfico. Durante algum tempo, nós vivemos com os traficantes do lado da nossa casa, e no condomínio onde nós vivíamos era infestado de traficantes. Todo dia nós víamos armas, e armas bem pesadas. E quando eu estava voltando dessa campanha, a rua do condomínio era bem extensa. E perto do meio dessa rua, desse condomínio, tinha um traficante que não me conhecia. Então, o que ele fez? Puxou a arma e apontou para mim. Ele estava gritando, falando alguma coisa que eu não tinha a mínima ideia do que era. Mas eu ouvi algo dizendo para mim: não pare, continue andando. Independente se estão apontando uma arma para mim ou não. Não pare. Naquele momento, eu não vou mentir, eu estava com muito medo quando aquela arma estava apontada para mim. Mas eu tive que tomar uma decisão. Ou eu tenho fé em Deus e confio que Ele vai estar ali comigo, independente mesmo se eu morrer ou não. Se eu creio nele, eu vou confiar nele. Não estou dizendo que para você desafiar os bandidos, mas naquele caso foi algo muito importante para a minha vida. Então eu continuei andando, e o traficante continuou muito irritado, até o ponto dele quase puxar o gatilho da arma. Mas quando eu confiei de andar ainda, de não parar do jeito que ele estava querendo, algo surpreendente aconteceu. Um dos amigos dele se levantou e impediu do traficante atirar em mim. Ele me reconheceu, esse que se levantou, dizendo e reclamando com o traficante que ia tentar me matar.
Esse aí é morador daqui, não atira nele. O bandido que tentou atirar em mim ficou totalmente sem graça com essa situação. E naquele momento onde eu estava entre a vida e a morte, no risco de vida, eu me lembrei de Ruth. Naquele momento, se eu morrer, eu morri, mas eu não vou deixar de seguir a tua orientação. E esse foi a minha decisão naquele momento. E não é fácil, eu não vou mentir para vocês, não é fácil passar por uma situação onde uma pessoa vai tentar te matar ou puxar uma arma para apontar para a sua cabeça. Mas aquele jovem, Daniel, ele desafiou uma autoridade muito alta naquela época. Ele teve medo? Bom, eu não sei se ele teve medo, mas eu sei que ele confiou no Deus que ele serve. Mas e nos dias de hoje? Será que estamos preparados para, caso alguém tente nos ameaçar, nós não vacilarmos nos caminhos de Deus? Como eu falei com todos aqui, inclusive para mim mesmo, estamos numa época onde as pessoas querem tudo para agora e não se preparam por as provações que irão passar. Simplesmente acho que a vida cristã é uma vida que não vai ter nenhuma tribulação. Essa é a imagem que passa, tudo belo, tudo colorido, tudo em paz. Mas a verdade é que nós estamos no mundo de pecado. E nós vamos passar por situações difíceis. Teve uma vez que eu paguei muito caro, quase foi o maior prejuízo que eu ia pagar na vida, por desobedecer minha mãe uma vez. Minha mãe, ela não gostava, quando eu era pequeno, que eu soltasse pipa. Então, desde pequeno, eu já tinha uma ideia de tentar driblar essa proibição que ela fazia. Tá bom, você não gosta que eu solte pipa na rua, mas dentro de casa eu posso soltar. Então, nós morávamos na época no município de Duque de Caxias. Morávamos em um lugar que era em um morro. E nosso terreno tinha um barranco bem grande. Já dá para imaginar o que aconteceu. Naquele dia estava muito quente. Eu era apenas uma criança. Devia ter meus 12 anos de idade na época. E ela não queria que eu soltasse pipa de jeito nenhum, mas eu fui lá e, não, tudo bem, eu vou soltar aqui dentro, aí não tem perigo nenhum. Estava muito quente, sem vento naquele dia, e eu tive a brilhante ideia de ir correndo sem olhar para frente. Eu queria soltar a pipa para ela empinar ali no ar, mas não tinha vento, eu tinha que correr para tentar subir a pipa ali. E eu fui correndo, olha que ideia, eu fui correndo para a direção do barranco, sem olhar para frente. Simplesmente todo alegre olhando a pipa subir, mas eu esqueci que eu estava indo para o precipício. Minha mãe tinha dito, não vá soltar a pipa. E eu fui, não tem problema. E eu fui. Quando de repente, eu estou correndo, e eu só sinto a lata, que era aquelas latas de leite em pó, enrolada a linha ali, puxar com toda a força. Nem estava mais na minha mão, só senti aquilo puxando com muita força. E quando eu vejo, tudo estava girando. Olha só. Naquele momento em que eu não estava entendendo mais nada, o meu corpo estava girando no ar para cair lá do lado do barranco, que provavelmente tinha cerca de 20 metros de altura. Algo aconteceu. Quando eu me dei por mim, quando eu estava caindo, alguma coisa girou meu corpo para que eu não caísse lá embaixo. E algo segurou pelo meu braço para que eu me apoiasse em alguma coisa. Quando eu percebi, eu estava na pontinha do barranco, na parte de baixo, segurando para não cair. Meu corpo já estava suspenso no ar. O meu corpo estava sendo segurado por apenas alguns
capins. Imagine só, uma criança com o corpo suspenso no ar segurando o capim. Como aquilo não arrebentou? Para eu cair e acabar morrendo. Tudo isso porque eu desobedeci. Eu não fui fiel de ter obedecido. Muitas pessoas estão simplesmente vivendo a vida achando que não vai ter consequência. Achando que, não, eu posso ser cristão sem precisar ir para a igreja? Eu posso ser cristão sem precisar guardar os mandamentos? Não, eu posso beber, posso fumar, eu sou cristão. Mas esquecem, ou até mesmo nem sabem, que tudo isso vai trazer alguma consequência no final. Nós vivemos em um mundo em que existem consequências. E o que nós fazemos, seja coisas boas, trarão consequências boas. Se forem coisas ruins, receberemos consequências ruins. Estamos literalmente presos às consequências. Mas o que nós vemos no dia a dia é a banalização do cristianismo. E nós que estamos do lado de Cristo, devemos ser o exemplo para essas pessoas. Porque muitos acham que o cristianismo é simplesmente isso. Você vir à igreja, você esquentar banco, você simplesmente orar aleatoriamente, simplesmente, não, vou fazer uma oração e só. Não, vou nem ler a Bíblia, só vou vir para a igreja. Tá bom, já fiz a minha parte. Isso não é ser cristão. E nós vivemos num mundo onde isso é pregado como ser um cristão. Na minha vida, eu já passei por muitos problemas, assim, problemas envolvendo risco de vida. Digamos assim, eu dei muito trabalho para o meu anjo da guarda, até os dias de hoje. O meu nome é Jonas, não por acaso, mas todos os acidentes que eu tive envolvendo risco de vida foi envolvendo água. Eu não sei o porquê o meu pai me deu esse nome, mas trouxe uma quantidade de consequências muito alta também. Nós vemos também, não só Daniel, nós vimos aqui que Daniel tinha alguns amigos, Misael, Ananias e Azarias. E nós vemos que esses três também passaram por uma situação difícil. Eu posso dizer que eles são como se fosse uma inspiração para mim. Porque eles mostraram o que é ser fiel até a morte. O rei Nabucodonosor, ele queria ser o tal, o cara. Imagine só, um rei que gosta de se esbanjar. Um rei que gosta de ser aclamado como se fosse um deus. Pois bem, os jovens também tiveram que passar por essa situação de enfrentar uma autoridade. Não estou dizendo para você simplesmente se rebelar contra as autoridades que nós estamos tendo, mas estou dizendo que devemos ser fiéis a Deus. E o preço da fidelidade é esse. Para muitos vai ser parecido como se fosse grande demais, um preço alto demais. Mas nós sabemos que é necessário algumas coisas aconteçam na nossa vida. Muitas pessoas vão querer estar vivendo um cristianismo assim, rochoso. É um cristianismo que ele aprendeu daquele jeito e quer que seja daquele jeito para sempre, sem ser flexível de aprender novas coisas, novas situações. Existe uma diferença entre ser fiel e ser cabeça dura. Existem muitas pessoas que gostam de ser difíceis de mudar o seu conceito, mesmo que aquilo não esteja certo. Isso é muito difícil, no caso, lidar com pessoas assim. Mas Deus fala para nós termos paciência com os irmãos. Não é fácil aturar pessoas assim, mas é necessário que nós saibamos estar vivendo com essas pessoas. E eu gostaria também de falar sobre
José do Egito. Vocês lembram quem é José do Egito? Ele passou por uma situação bem difícil. Lembra que eu disse para vocês sobre o convite que eu recebi, sobre dar uns amassos nas meninas? Então, José do Egito passou por uma situação bem pior. José, ele foi acusado de algo que ele não fez. Imagine vocês no lugar de José. Vocês estariam preparados para serem injustiçados? Serem até presos por causa disso? Eu vejo que no mundo em que nós vivemos, está cada vez mais indo para um caminho onde as pessoas vão nos perseguir. Isso está muito evidente pela influência que eu tenho visto nas redes sociais. Eu sou um rapaz que gosta de me informar bastante. E eu vejo que uma legião de pessoas muito influentes estão começando a querer criar um motivo para perseguir a igreja de Deus. Não estou dizendo que as pessoas de outras denominações não sejam de Deus. Estou dizendo que os fatos da fidelidade de andar conforme a palavra de Deus ensina. E é exatamente isso que nós devemos lembrar. Por mais difícil que seja, você ser ridicularizado pela sua fidelidade, e podem acreditar, eu já passei por muita humilhação por fazer a vontade de Deus. E eu creio que muitos de vocês também já passaram. Muitos dizendo, não, você é maluco, você não precisa disso. Vai deixar o emprego por causa do sábado? Vai deixar de ir para aquela festa para ir para a igreja? Você vai deixar de beber com a gente por causa da Bíblia? Muitos podem até dizer isso. Eu prefiro ser um louco para o mundo do que ser louco para Deus. Muitas pessoas tentam influenciar as outras pessoas a simplesmente saírem do caminho certo. Eu simplesmente sou teimoso nisso. Não importa o quanto tentem me convencer de que o mundo é bom e é certo viver lá, porque eu prefiro simplesmente perder todas as amizades do mundo, ser inimigo do mundo, do que ser inimigo de Deus. A mensagem de hoje, ela é uma mensagem curta, mas objetiva. Nos lembrarmos que existe um preço para sermos fiéis. E nesse momento, será entoado um louvor a Deus. E eu peço que, nesse momento, que seja um momento de reflexão, pois devemos tomar uma decisão, porque está perto de acontecer uma grande perseguição por causa da fidelidade a Deus. Bom, essa é a minha mensagem de hoje, para mim e para todos vocês, inclusive você que está aí nos assistindo através das redes sociais.